que faz, de fato, um assessor parlamentar? Assim? Ele, além de agenda, né, agendar, né, os encontros, né, a Bom, gente vê, quem está de fora pensa muito assim, o assessor parlamentar é uma pessoa que vai agendar, né, reuniões e pronto. É só isso? Não. definitivamente não. E, na verdade, a sua pergunta, você já sabe um pouco que a resposta é não. Vários assessores são empregados, né, no gabinete para demandas diferentes a depender do vereador. Sim. Qual é a demanda do vereador? Então, existem, vou colocar uma estrutura geral aqui, que é a maioria dos gabinetes, até pensando em um termo de Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, que são maiores assim. Existe o chefe de gabinete, existe assessores de comunicação, existe assessoria jurídica, existe secretariado, existe representantes comunitários, por exemplo, em cargos, os deputados, por exemplo, que ficam longe, ficam em Brasília, eles têm que ter pessoas da base dele, do bairro dele, das cidades que votou nele, para saber o que está sendo, para trazer essa conversa com a população, porque o vereador e o parlamento ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, é difícil sim marcar a agenda e conciliar agendas, porque o vereador ele tem que estar atuando tanto lá no bairro, diretamente com quem votou. A gente recebe diariamente, durante todo o tempo, pessoas que têm as suas demandas, as suas dificuldades e que a gente vai tentando fazer essa ponte. Né? Onde que a gente consegue resolver isso? Onde que a gente consegue resolver isso? Meu bairro está sem segurança, minha rua está sem asfaltar, estou sem emprego. Então, existe para várias demandas existem cargos específicos que podem solucionar assim a demanda mesmo do vereador. Essa parte jurídica, por exemplo, é uma parte importantíssima, porque quando chega um projeto de lei aqui, ou na hora de fazer o seu próprio projeto, tem que ser traduzido em lei com muita responsabilidade o que está escrito na lei, para que não haja interpretações errôneas e às vezes até no sentido contrário do que o vereador deseja, né? Assim como analisar o que vem do Poder Executivo, se é benéfico para a população a proposta que está vindo do Poder Executivo, ou se é benéfico naquele momento, né? Então e isso tudo exige um corpo técnico para analisar. Assessoria, eu vejo assim, muito pela assessoria jurídica do parlamentar, porque, por exemplo, se vem algum projeto lá do executivo, por exemplo, né, é interessante você ter um assessoramento jurídico, né, porque a linguagem é uma linguagem, né, já é uma linguagem jurídica, né, ele tem que ver se isso, né, cabe ou não, né, algum projeto proposto por algum outro parlamentar, se vai ser constitucional, se não vai ser, né, se está dentro do regimento. Tem um regimento interno, tem que estar na ponta da língua, né? Tá, assim, tem que estar bem estudado para propor emenda, para colocar, né, o projeto para rodar aí, né? Então tem que ter muita segurança, vamos dizer assim, na equipe. Sim, tem que ter esse conhecimento técnico mesmo, porque cada profissão tem os seus termos próprios, que têm significados próprios naquele contexto. Então, quando a gente analisa uma lei, a gente analisa ela no contexto jurídico. E esse contexto essa lei jurídica, ela vai ser interpretada por juízes. E esses juízes é que decidem, em muitos casos, o que uma pessoa tem direito ou não tem direito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estar tudo muito claro, de quando passar por aqui um projeto de lei, a gente realmente olhar algo que é do interesse da população. E para isso é que tem que ter o cuidado do vereador de ouvir a população e de ser representante realmente durante todo o mandato, e não só quando está sendo eleito, de ouvir a população e saber o que a população quer. E assim, grande parte das vezes, o vereador ele até abre mão da sua opinião pessoal ou muda de opinião porque ele conheceu uma nova realidade.
né, durante esse processo de votação. E isso passa pela interpretação da lei.